Boa noite a todos, bem-vindos. Eu hoje vou falar sobre dois temas. Primeiro vou falar sobre aquele caso da TAP e do cão, né? Ora bem, era um avião da TAP em que, pronto, aquilo que eu vi e li, havia uma passageira que tinha um cão que devia viajar com essa passageira, pelo menos conforme uma tipo ordem da justiça, né? A passageira devia embarcar com esse cão no avião, né? Só que a TAP recusou embarcar o cão. E porquê? Porque o cão fazia companhia a uma criança, portanto é um cão tipo guia, né? Fazia uma companhia, é um cão de companhia, portanto, a uma criança que tem problemas de saúde, né? Só que a criança não ia no avião. A criança já estava em Portugal. O avião o voo era do Brasil, né? E, portanto, nesse caso, o cão não tinha que ir na cabine dos passageiros, né? Devia ir no porão, que é onde vão os animais, que é como está estipulado a lei, né? Ora, a polícia, portanto, a justiça, neste caso a justiça brasileira, impediu, por causa da TAP recusar que o cão fosse a fazer companhia à pessoa que ia levar o cão para Portugal, que essa pessoa já agora era a irmã da criança que de facto tem necessidade do cão, né? Como eu ia dizendo, a polícia impediu que o voo partisse, né? Que o voo saísse, e não só fez com que esse voo ficasse em terra, como o voo seguinte também ficasse em terra, né? Ora, depois a TAP ofereceu uma proposta de voo, né, para a pessoa e para o cão, desde que o cão fosse no porão, né? Porque é lógico, né? A pessoa recusou e, portanto, ficaram os dois em terra, né? Bom, isto é dito muito simplesmente, né? Depois, as pessoas, sobretudo as defensoras dos direitos dos animais, né? O PAN, porque claro, o PAN não podia faltar, né? Começaram a protestar, a dizer que era uma violação dos direitos dos animais, que o cão tinha de ir no avião, portanto no avião na parte dos passageiros, né? Bem, pronto, esta pequena história serve para mostrar até que ponto há uma espécie de obsessão, não direi paranoica, mas quase, né? No que toca à defesa dos animais. Isto é assim, eu acho que todos nós, enfim, nem todos, mas pronto, a maioria gosta de animais, não é? Eu gosto de animais, por exemplo, né? Claro que gosto mais uns do que outros, mas vivemos numa altura, estamos numa época em que dá-se demasiada importância aos animais, que para alguns até valem mais do que as pessoas. De certa forma até compreendo, porque há pessoas que, enfim, que... Pronto. Mas depois aparecem casos destes, né, em que é simplesmente ridículo, né? Se a criança que tem necessidade, neste caso deste cão, não ia no avião, o cão não tem nada que ir na parte onde vão os passageiros, né? Tem que ir no porão, como vão todos os animais, é lógico,
não é? É lógico. Claro que depois os brasileiros, e pá, é engraçado, há certas características que como pessoa repara e podem chamar do que quiserem, não é? Mas a verdade é o que é. O brasileiro gosta muito de mandar vir, gosta muito de protestar, não é? E a justiça brasileira é muito caseirinha. Já não é a primeira vez que eu vejo. Eu já vi mais que uma vez, embora, pronto, agora também não me lembro, mas sei que já vi. A justiça brasileira decide sempre a favor dos seus, não é? Não tem a mínima imparcialidade, não é? E depois decide de forma ridícula, como neste caso. É aquela coisa, gosta de mostrar que é forte, gosta de mostrar que é um país com o qual não se brinca, não é? Mas a próxima vez que mostra de uma forma correta e que não caia no ridículo, não é? Portanto, acho muito bem que o cão vá para Portugal, não é? Se a criança precisa do cão, claro que o cão tem de ir para Portugal, não é? Mas não nos queiram fazer de parvos, não é? Fazer disto uma notícia, fazer disto uma coisa para chamar a atenção não sei do que é, não é? Só serve para eles próprios querem no ridículo, seja a justiça brasileira, seja a família, não é? que fez disto um caso, não é? Fez disto uma história que não era história nenhuma, não é? É lei, não é? A criança não vai no avião, o cão também, ou melhor, a criança não vai na parte dos passageiros no avião, o cão também não tem de ir, o cão tem de ir no porão, não é? É assim, não é tão simples quanto isto, não é? A segunda história foi agora também muito recentemente, e desta vez eu vou criticar Portugal, também tem direito, claro, não é? Como se sabe, está agora a acontecer uma exposição universal em Osaka, não é? A propósito, eu escrevi um artigo, para quem quiser ler no meu blog, sobre as exposições internacionais realizadas em Portugal. Mas como eu ia dizendo, agora em Osaka está a acontecer uma exposição universal, né? E Portugal mandou para lá um pavilhão, né? Com 10 mil cordas, ou enfim, não sei, pronto. Pronto, até aí nada de mal, mas depois o estranho, né? O incompreensível, né? É que usam a língua inglesa e língua japonesa, mas não usam a língua portuguesa no pavilhão, não é? Esta notícia, isto passou completamente despercebido nos canais generalistas, pelo menos eu não vi nada, não é? Vi num artigo num site na internet, não é? E de facto vê-se umas imagens em que aparece frases num grande ecrã em japonês, em inglês, mas não em português, não é? Pá, sinceramente, chegámos a uma fase completamente ridícula, não é? Em que nem nós próprios, isto é, não é nós, mas os responsáveis pela promoção de Portugal nesta exposição nem sequer sabem promover a nossa própria língua, não é? Talvez depois queixam-se que o português está a desaparecer, mas vamos já lá. Esta exposição, e agora vou ver aqui eu não me lembro do nome, quem organiza a exposição, só um momento, os responsáveis pela promoção e isso tudo é a Agência para Investimento e Comércio Externo de Portugal. Pois.
Ora bem, eu acho que qualquer país, né, digno da sua história tem orgulho em defender a sua língua. Né? Os portugueses, em Portugal, parece que não há muito esse orgulho. Né? Estamos sempre a dizer, né? Estamos, isto é, os políticos e Instituto de Camões e as universidades, escolas, tudo isso estão sempre a dizer o português é a quinta, sexta ou sétima língua mais falada no mundo. Orgulho nacional, a língua mais falada no hemisfério sul, não sei o que mais. No entanto, depois não conseguem, né? A simples lógica, né? Que isto nem é uma coisa que nem precisa de grande esforço, né? Numa exposição universal que serve para promover o país, não ter a língua do próprio país é de uma estupidez completa. Né? Mas depois, pronto, dizem que é a língua mais falada no mundo, a língua mais falada, isto é, a quinta, sexta ou sétima língua, às vezes muda, às vezes é quinta, outras vezes é sexta, outras vezes é sétima, né? Mas depois, pronto, depois fazem estas coisas, né? Ainda por cima, num país, o Japão, que tem uma ligação muito forte a Portugal, porque os portugueses foram os primeiros ocidentais a chegar ao Japão, né? Houve uma troca cultural bastante grande, né, entre Portugal e o Japão, né? Por exemplo, nomes como São Francisco Xavier, o Venceslau de Moraes, assim, o Fernando Mendes Pinto, são todos nomes ligados ao Japão, né? Nagasaki, que foi uma das cidades onde caiu uma das bombas atómicas, foi fundada por portugueses no Japão, né? Os portugueses foram os primeiros a introduzir as armas de fogo no Japão. Né? Há muitas palavras japonesas que vêm do português e, portanto, há uma ligação afetiva e cultural muito forte entre Portugal e o Japão, apesar de todas as diferenças entre duas culturas completamente diferentes, distintas, mas que têm coisas em comum. E depois há uma agência portuguesa que não tem sequer o bom senso de usar o nosso português, nem sequer usa português nenhum, né? numa exposição em Osaka, que é uma das maiores exposições que há. As exposições universais são sempre grandes, são sempre enormes, né? E, portanto, aqui está como Portugal faz a promoção da sua própria língua, né? A propósito, também agora, recentemente, houve uma reunião, há um vídeo, portanto, penso que há uma reunião em qualquer lugar, não sei se é em Bruxelas ou em Estrasburgo, não sei, mas penso que é aqui na Europa, né? Em que aparece, penso que é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Angola, né? Está numa conferência de imprensa, está ele e está uma representante da União Europeia, que parece-me que é a Callas, não tenho a certeza, mas pronto. Mas também não é isso que interessa. O homem quer falar em português, mas não pode porque não há tradutores, né? O português, uma das línguas oficiais da União Europeia, né? Portanto, sendo língua oficial, como é que não há tradutores para traduzir o que o homem diz do português para as línguas oficiais da União Europeia, que são 27 línguas, né? São estas pequenas coisas que fazem uma pessoa pensar se o português é mesmo a quinta língua mais falada, ou sexta ou sétima,
ou então é uma coisa que, enfim, né, é uma tristeza. Né? Bem, vamos dizer a verdade. Vamos dizer a verdade. É a quinta ou sexta língua, sétima mais faladas, mas é o português do Brasil. Né? Pronto, é isto. Né? E eu falo por experiência própria porque conheço muita gente que quer aprender português, mas é sempre o português do Brasil. Daquilo que eu conheço, né, no estrangeiro, 90%, 95% quer aprender o português brasileiro, não o português de Portugal, não o português verdadeiro, o português original. Né? E portanto dizemos que é a quinta língua, a sexta língua mais falada, mas é o português do Brasil. Pronto, é que 200 milhões de um lado, 10 milhões do outro, que nem sequer são 10 milhões, porque agora com tanto estrangeiro que há, não é bem 10 milhões, não me dizer que o português é a quinta língua mais falada, ou sexta ou sétima, é verdade, mas só até um certo ponto. Né? Uma nota muito rápida para acabar. Ainda não vi nada sobre isto. Né? Ainda não vi nada sobre isto que eu vou dizer agora. Isto já foi há, no mínimo, uma semana, mas acho que já foi há mais tempo. Né? Eu não sei se se lembram, há muitos anos atrás ficou célebre a morte de um jornalista, penso que no Paquistão ou no Afeganistão ou qualquer coisa do género, enfim, que era o Daniel Pearl, né? Que foi morto pelos terroristas islâmicos, portanto, agora não me lembro qual foi o grupo, ou Al-Qaeda, ou Estado Islâmico, enfim, coisa qualquer, decapitaram-no. Né? E esse vídeo, há um vídeo, né, da morte dele, que foi depois enviado à família, e que foi não se falava noutra coisa. Eu não me lembro se este vídeo foi antes do 11 de setembro de 2001 ou depois deste atentado, não me lembro se foi antes ou depois do 11 de setembro de 2001, né? Mas foi uma morte muito falada, que até há um filme com a Angelina Jolie a interpretar a mulher do jornalista. Não me lembro o nome do filme, mas pronto, é um filme também conhecido, né? A pessoa que o decapitou foi morta agora, portanto há uma semana ou 2 semanas, pelo exército indiano, numa daquelas incursões militares que fizeram, acho que em território paquistanês. Né? Uma notícia destas, em que um terrorista, em que um assassino foi morto, né? É uma notícia, é uma boa notícia, há que dizer a verdade, é uma boa notícia. Mas não passou nada na televisão, nada, nadinha, nada de nada, né? Completamente ignorada. Né? E depois esqueçam-se que a comunicação social está a ficar, está a ir abaixo, né? Está a perder qualidade, claro que está, assim está, de certeza, né? Enfim. Bom, pessoal, pronto, era isto, um abraço, façam partilha se quiserem, partilhem, comentem, e façam gosto também, já agora se quiserem, tá bom? Pessoal, adeus.